Muito bem, esse é o nosso Oriente-se. Agora nós estamos entrando no ciúme, né? Eu imagino que muita gente olha e fala assim, não, mas ciúme é justo. Não, como é que eu vou querer dividir o que é meu, né? Vamos lá, vamos para o primeiro VT falando sobre ciúme. Motivos ridículos para ter ciúme. Ciúme do tempo em que seu parceiro passa com a mãe ou com o pai. Ciúme porque o outro ganha mais? Ciúme dos filhos. Ciúme do tempo que é dedicado ao trabalho. Ciúme do visual da pessoa amada. E ainda, olha só, ter ciúme do mural do Facebook. Muito bem, Reginaldo. Tá aí o que você colocou um pouquinho, né? Aquela história da pessoa que até pode ter uma autoestima, mas não quero ser dividido com ninguém. Como é que é? Conta pra mim esses ciúmes aí ridículos. Primeiro, acho que é importante pensar que, enquanto ser humano, todo mundo é um pouquinho ou não ciumento, né? Em maior ou menor grau, mas todo mundo é um pouquinho ciumento. Desde que você comece a gostar um pouquinho de uma coisa, você começa a ficar um pouquinho enciumado com aquela coisa, tá? Maior ou menor grau. Agora, os ciúmes é muito interessante de pensar, porque o problema dos ciúmes talvez seja a intensidade dele, a duração, a frequência dele, né? Quando ele é pouquinho, não tem problema. Quando ele é muito intenso e muito duradouro, ele é um problema, né? E aí, como viu no VT aí, existem vários tipos de ciúmes. Desde que você goste de uma pessoa ou goste de alguma coisa e não queira dividir essa coisa ou essa pessoa, você começa a demonstrar um pouco de ciúmes aí, tá? O meu violão eu não divido com ninguém, rapaz. Mas existe um grau que pode se tornar doentio. Ou pelo menos um ciúme mais, vamos falar assim, fanático. Desses até que o pessoal justifica os crimes, as loucuras que se faz. O que a gente pode começar explicando um pouquinho essa intensidade, essa coisa mais anormal? Tá. As pessoas, ao decorrer da vida, elas vão desenvolvendo uma personalidade, que é um padrão de comportamento, tá? Então, vamos situar um exemplo de um padrão, de um desenvolvimento de uma pessoa não saudável, tá? Toda criança, ela precisa de carinho, de afeto, né? Ela necessita disso para ela se desenvolver de forma saudável. O que acontece é que, às vezes, por excesso de trabalho dos pais, ou às vezes por uma história difícil dos pais, eles não dão esse afeto, eles não dão esse carinho. Essa criança, ela se sente rejeitada, se sente abandonada. Então, o fato dela se sentir rejeitada, abandonada, já vem aí esse sentimento de complexo de inferioridade ou de baixa autoestima nessa criança, né? Ela vai crescendo e quando ela começa a se relacionar com as pessoas, ela começa a ter esse sentimento de posse. E por que ela começa a ter esse sentimento de posse? Como ela não se sentiu amada ou querida na vida, ela tenta encontrar essa outra pessoa para tampar esse vazio, esse buraco que tem dentro dela. Tá? E dependendo desse grau, e dependendo desse histórico de vida dela, por exemplo, uma criança ela pode ter se desenvolvido também agressiva, num ambiente muito hostil, em que pai agredia a mãe, em que os irmãos brigavam muito, ela pode crescer agressiva. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, todo esse cenário vai preparando... São ingredientes que vai preparando essa pessoa para desenvolver um ciúmes doentio. Então, é aquela pessoa que, quando ela entra no relacionamento, você só pode sair comigo, você só pode conversar comigo, você não pode ter amigos, tá? E, se você quebrar essa regra, de você. Você vai apanhar, você vai... isso ou aquilo, né? Então, a gente já está entrando já num ponto de um ciúmes doentio. Mas você percebe, tem todo um histórico complicado de vida dessa pessoa. Ô, Graziela, então tem uma insegurança aí, tem uma baixa autoestima notória, tem uma inferioridade, tem um medo de novo passar por aquela situação de perda que está registrada lá, como você colocou, que está na minha crença, né? E é uma necessidade de controle, né? Então você coloca a sua segurança no objeto, né? No seu parceiro, por exemplo. A sua segurança não está em você, está em alguém, né? Quando é, nesse caso, patológico, né, uma coisa exagerada, o mais grave disso tudo, eu acho mais triste, eu acho que existem muitos relacionamentos assim,
de um alto nível de ciúmes, o mais terrível é que você tira a liberdade, tira, entre aspas, né, a liberdade do outro de ser, de fazer, de crescer, de expandir. Né? Isso eu acho que é o que mais chega a ser prejudicial para os dois, porque você não pode mais ser, você fica preso. Então aquilo que era bom no começo acaba virando um verdadeiro inferno, porque os dois... Como eles colocaram ali, a pessoa teve um crescimento profissional, está indo bem, e o outro nem é que decresceu, ele está estável, mas o outro não pode crescer, que eu começo a ficar louco porque o outro está crescendo, por aí. É porque, de alguma maneira, o outro crescer é chamar mais atenção e, se crescer tanto, vai chamar tanta atenção de outras mulheres ou de outros homens que vai me deixar de lado. Então, há esse medo também do crescimento do outro também, né? Quando a pessoa é muito ciumenta, né? Então, essa pessoa, ela está vazia de pilares, ela não tem uma base, né, padre? Ela não tem um chão ali para ela pisar, ela está sobrando, está vivendo em função do outro. Revela-se uma insegurança profunda, né? Aquilo que ele falava no início, que é do teu saudável do ciúme. Quem ama, cuida. E um cuidado é saber que aquilo dali me pertence, que o meu amigo está ali. Então isso é muito saudável ter. Agora, ao passo que eu começo a montar estratégias para reter aquele objeto, aquele indivíduo, para mim, controlando tudo que está em torno dele e livrando outras pessoas de estar próximo a ele, então isso já é muito perigoso. Porque coloca em risco, não é, a vida dela, da própria pessoa e do outro. Porque quantos assassinatos aconteceram por passionalidade? Não é? E não somente de casais, mas de amigos. É tão forte essa questão do ciúme que sufoca, que aquele amigo, por exemplo, ele termina saindo do ciclo de amizade porque ele não aguenta ser controlado. Ele não aguenta a pressão sobre si. Então, qual o outro começa a ser manipulado. Manipulado. Só pode, aquilo que ele falava, só pode sair comigo, você não pode ter isso, o seu emprego é ruim, mesmo que seja bom. Ou seja, vai girando uma situação onde é insuportável de permanecer. Então, desfacela qualquer relação. Não é? Ô Graziela, é como se o meu amado se tornasse o meu ursinho de pelúcia. Eu não, daqui ele não sai, não largo para nada, para ninguém. Ou aquele cobertorzinho que a gente tem para dormir quando é neném. A Nana. Não é? E eu não consigo compartilhar isso com ninguém. Há uma situação de insegurança total aí. A pessoa... A gente pode generalizar, uma pessoa que chega nesse ponto está sempre numa situação doentia, vamos falar assim, numa situação não sadia, vamos falar. Quando o ciúme é patológico, ela está numa situação que não é nada sadia. Porque eu fiquei imaginando, o padre falando, eu fiquei imaginando uma pessoa em casa nos ouvindo e assim, não, mas não pode mesmo, não, mas... E a pessoa até vai ter argumentos para justificar, né? Para defender a sua causa. Mas quando chega num ponto que está manipulando, quando chega num ponto que não consegue viver sem, quando chega num ponto que o outro é minha propriedade, quando chega num ponto que ele não pode sair daqui, não tem justificativa. Entendeu? A justificativa a gente sempre vai achar para tudo, né? Desculpa a gente sempre vai achar para tudo. Mas é uma situação de obsessão. Mas uma coisa que eu acho interessante lembrar é que num relacionamento a dois, quando existe uma situação de ciúme crônica, né, que eles se debatem, os dois, que um tem ciúme do outro e tal, existe, ou às vezes tem uma coisa assim, ele que é o ciumento, ou ela que é a ciumenta. Mas, na verdade, quando existe isso de uma forma assim crônica mesmo, estão sempre sofrendo por causa disso, do outro lado, então digamos que eu seja a ciumenta e o meu marido não é o ciumento, mas na verdade existe do outro lado também uma segurança no seu parceiro ter o ciúme. Então aquilo é alimentado de alguma forma, né? Não sou só eu a ciumenta. Então, está entendendo o que eu quero dizer? Tô entendendo. Existe um gancho,
né? Um engancha na insegurança do outro. Porque se um Eu dos tenho dois... ciúme de você e você se agrada do meu ciúme. Exato, mas eu não Pra digo... você é conveniente o meu É ciúme. conveniente. Isso. Às vezes é dolorido falar isso e muitas vezes você nunca vai admitir que te dá uma certa segurança, né? Que me dá uma certa segurança o que o outro sinta ciúmes de mim. Mas se você for olhar nas relações, isso existe. E em consultório a gente vê as pessoas até chegando a admitir. E é muito interessante, porque a hora que você fala, não, isso realmente me faz mal, eu não quero que o outro tenha ciúmes de mim. Não é por aí, não é esse tipo de relação que eu quero para mim. Isso é muito bom, isso leva para um outro caminho. Isso liberta, né? Liberta. Vamos lá. Uma coisa é eu cuidar daquilo que é meu. Cuidar do violão, não é zelar por ele, não emprestá-lo a qualquer pessoa, mas ceder àqueles que cuidam do violão, cuidar do amigo, cuidar da esposa, do esposo, enfim. Outra coisa é eu reter. As pessoas, elas são livres. Elas têm o direito de ir e vir na nossa vida. Porque aquilo que é construído, né, com bases, com solidez, não se perde. Eu tenho que ter a confiança de que o meu amigo, o meu parceiro, a pessoa que está comigo, ela pode sair e voltar sem causar danos à relação. E é muito interessante que o afeto é a cola das relações. Se você cuida bem dessa namorada, cuida bem desse namorado, não é? Com afeto, com dedicação, com companheirismo, vai ser tão gostoso que essa pessoa ela volta depois. Porque ela vai sentir saudade, ela vai ficar com vontade de ver você de novo. Agora, quando você começa a controlar com chantagem emocional, com perseguição, com crítica, a chance dessa pessoa ir embora e não voltar é grande, né? Você está infernizando a vida do outro, né? Exatamente. Em vez de amar, virou... Exatamente. O Mário Quintana, o poeta, o falecido Mário Quintana, ele tem uma metáfora que é tão simples, mas tão significativa, que ele conta o seguinte, que a gente tem que cuidar do nosso jardim e não fazer o contrário, que é correr atrás das borboletas. A gente tem que correr atrás das borboletas. A gente tem que cuidar do nosso jardim, porque naturalmente, cuidando do nosso jardim, as borboletas vão vir. Não é? Então, quem se cuida sabe muito bem disso, né? Bom, vamos lá. Tem mais um VT pra gente falando, o povo fala dos ciúmes. Vamos lá. Dizem que o ciúmes é uma manifestação provocada pela falta de confiança no sentimento do outro, que é transformada pelo medo de perder alguém. Você é ciumento? Sou. Muito. Como, viu? O que você já fez por ciúmes? Ah, já briguei com muita gente por causa de ciúmes. Sou ciumento pra caramba. Se eu tô passando com a minha esposa na rua, o cara olha, eu já discuto com o cara, brigo com o cara. Os ciúmes que você sente, você acha que faz mal pra você, então? Não é muito controlado? Não, não é controlado. É muito ciúmes demais. Eu acho que ciúmes tem limite. Chega a fazer mal, sim. Quando é em excesso, sim. Um pouco de ciúmes, você acha que vale, é necessário ou não? Ciúmes não é legal? Não, ciúmes não é legal. Tem que confiar. Você considera uma pessoa ciumenta? Sim, bastante. O que você já chegou a fazer por ciúmes? Ah, quase eu agredi a mulher. Você já brigou por ciúmes, então? Já, com certeza. Muitas vezes. Briga até hoje ainda. Você se considera, você é uma pessoa ciumenta? Não. Você acha que os ciúmes têm um limite? Qual que é esse limite? Sim, claro que tem limite. Tem gente ciumenta que agride a outra por causa disso, tanto verbal como fisicamente. Os ciúmes, eu acho que ele tem dois lados. Tem pessoas que não sentem absolutamente nenhum ciúme, aí a outra acha que não é benquista, que não é amada, como tem o outro lado também, que é aquilo que eu falei para você. Ele agride e ele faz mal para as duas pessoas, que eu acho que ele consome a pessoa que sente e ele faz mal para outra pessoa pressionando ela. Você se considera uma mulher ciumenta? Mais ou menos. O que você já chegou a fazer por ciúmes? Nossa, discutir muito. Ir atrás, procurar saber o motivo. Essas coisas. Ciúme tem limite e também faz muito mal, com certeza. Tem um limite, né? A gente, como fazemos, gostamos das mesmas coisas, estamos juntos em tudo, então a gente sabe a hora de falar, não é por aí, é tranquilo. A gente sabe onde é o limite de cada um da gente, né? E você? Você é um homem ciumento? Você se considera muito ciumento ou não? Não, sou. Um pouco, não muito, mas sou. O que você já chegou a fazer por ciúmes, assim? O mesmo que é ali atrás, ficar olhando as coisas, Face, tudo.